Mas é um tema que a gente não se cansa de falar nem de ouvir. Porque eu acredito que se não há unidade, provavelmente há alguma outra coisa que vai contra a unidade. E nós, que fomos unidos por Cristo, nós fomos unidos por Cristo em amor. Amém, igreja? Precisamos aprender e desenvolver e viver esta unidade. Eu peguei esse Salmo 133. Vou esperar ali o Vitor colocar, projetar ali para a gente poder ler junto. Diz assim, você deve conhecer, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. União, só um pouquinho, Vitor, obrigado. A palavra união ali tem literalmente a ver com unidade, não é verdade? Bem, pode passar. É como, olha aí, aqui ele está dando, né, o salmista está dando um exemplo, né? É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, que simbolizava ali o sacerdócio, né? E até a gola das suas vestes, e esse óleo que ele fala ali é o óleo que traz cura, o óleo que, né, que unge, né? Então ele tinha uma grande importância. Então ele diz, olha, essa unidade, essa união é como esse óleo de grande importância. E o verso 3, que só tem esses 3 versos, diz, é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. E que também tinha uma importância muito grande esse orvalho, aquela nuvenzinha que descia, né? Que cobria o vale do Hermon, e que era um símbolo da presença de Deus, uma manifestação da glória de Deus. Ali, presta bem atenção nisso, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Então, o texto aqui, o salmista está dizendo que, verso 1, por favor, Vitor. Verso 1, como é bom. E aí a gente precisa pensar, porque viver em unidade não é fácil. Não é fácil. Não é verdade? Não é muito fácil, é um desafio. Se não for um dos maiores desafios. Eu costumo dizer que o maior desafio que eu conheci na minha vida, dentro do contexto natural, é o casamento. O casamento, para mim, é um dos maiores desafios que existe. Porque nós somos forjados todos os dias na nossa individualidade para viver coletivamente, para viver em unidade com alguém que um dia nós encontramos. Nem conhecia e de repente passou a conhecer. E agora está junto. E não se conhece totalmente. E namora, e até tem um noivado às vezes vai direto para o casamento, e casa. E agora vão viver juntos. E o desafio começa. O maior desafio. Porque até então, antes ainda dá aquele tempo, aquela coisa, cada um vai pro seu lado. Mas quando juntam, o negócio aperta, não é verdade? Os casados aí de plantão sabem do que eu estou falando. Então eu acho o casamento um dos grandes desafios. E é óbvio que dentro do casamento há unidade, não é verdade? Há unidade no casamento. Só que eu não estou falando de unidade somente no casamento. Eu estou falando da unidade que existe no corpo. A unidade que precisa existir entre eu e você. Pessoas que são diferentes. Nós somos diferentes, né? Nós temos personalidade diferente, temperamento diferente. Em alguns momentos pensamos diferente. Em algumas situações temos opiniões diferentes. Não vai pensando aí tudo que pode ser diferente no contexto do convívio e do relacionamento que nós temos como seres humanos, dentro do convívio nosso. E aí nós podemos trazer para a nossa realidade dois grandes lugares que nós vivemos, que é a nossa família, nosso berço familiar, e também a nossa família espiritual, a família igreja, né? E aí eu acredito que já é o suficiente para nos ajudar a desenvolver a unidade. Então esse texto aí, ele é desafiador, porque o salmista está dizendo como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E aí nós precisamos experimentar essa bondade e
essa coisa agradável que é viver em união. Mas para viver em união, precisa-se desenvolver esse lado da unidade, esse espírito de unidade que nós temos que ter para conviver uns com os outros. Posso ouvir um amém? Então aqui é só para mostrar para a gente quanto é bom. Se o psalmista está falando isso é porque ele experimentou. Ninguém é bobo de falar alguma coisa se é bom ou se é ruim se não tiver experimentado, né? Pelo menos não deveria, né? Não deveria. Mas eu acredito que ele tenha experimentado e tenha visto quanto viver em unidade é bom. E aí eu quero partir para um outro texto que está em Efésios 4. Hoje eu não passei texto nenhum para você. Efésios capítulo 4. Mas como eu sei que você é rápido, então já está lá. Muito bem. Isso aí. Então diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Fale comigo assim: vocação. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Eu vou até o verso 6, tá bom, Vitor? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Fica aqui no verso 7, no 6, por favor. Olha que desafio. Olha só. A unidade no Espírito, pelo vínculo da paz, ela me leva a entender que nós somos de um único Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Sabe o que eu descubro com isso? Que não dá para ficar sozinho. Não dá para andar sozinho. Porque nesse Deus, Ele é um só Deus. E interessante que a unidade ela começa na Trindade, né? Tentaram provar que era separado, mas não é um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Posso ouvir um amém da igreja que crê? Nós cremos assim, que é um só. Mas olha que coisa interessante, eles se transformam em três, cada um com uma função específica, o qual nós vivemos isso, e vivemos até hoje a presença do Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade, no qual é Deus, no qual o Filho que morreu por mim e por você, Ele é Deus, e o Pai, aquele que enviou o seu Filho, Ele é Deus. E aí começa-se aí a grande prova da unidade que existe, de três que se tornou um. Então Ele é um só Deus e Pai de todos. Então não dá para eu estar fora e achar que eu sou melhor que você ou você é melhor do que eu. Então aqui eu já começo a ter que entender que a unidade ela não pode ser negociada. Ela precisa ser entendida e vivida. Eu não posso negociar a unidade, eu não posso, pensa nisso. Quando você quiser excluir alguém, quando você quiser falar mal de alguém, quando você quiser criticar alguém, pensa direitinho, para um pouquinho, pensa. Eu estou falando para mim também, tá? Porque a nossa carne muitas vezes tende a fazer isso. Pensa, porque na verdade quando você está fazendo isso, você está botando alguém para fora que faz parte da sua vida. Porque o Deus é um só. Amém, queridos? Coisa linda isso, né? E aí, eu queria só falar para você aqui rapidamente o que é unidade. Tem origem do termo latim unitas, qualidade do que é único ou indivisível. Qualidade do que é único ou indivisível. Indivisível quer dizer o quê? Que não pode ser dividido. Olha o desafio aí apertando. O que é estar em unidade? Que tem a ver também com a tradução do que é unidade ou estar em unidade.
ser junto, se tornar um, ter o mesmo pensamento. Ixi, e agora? Vamos lá. Ser junto, se tornar um, ter o mesmo pensamento. Nós estamos diante de um grande desafio, porque muitas vezes não conseguimos estar juntos, não conseguimos nos tornar um, e muito menos ter o mesmo pensamento. Ainda mais no século 21. Século 21, então, tem pensamento para dar e vender aí de todo preço, de todo tipo. Então é um grande desafio. Aí eu coloquei uma pergunta aqui para fazer para você, porque eu me fiz. O egoísta, e quem é o egoísta? É aquele que só trata dos seus interesses. Pode andar em unidade? Quem é egoísta? Egoísta é alguém que só trata dos seus interesses. Tem mais coisa, mas eu não peguei. Ele tem como andar em unidade? Tem como eu desenvolver unidade? E para desenvolver unidade, eu não posso achar que eu sou o cara. Que eu sou e que eu sou. E o outro não é e não é. Isso não tem a ver com unidade. Isso é o princípio da divisão. Então, você percebe que quando Paulo lança esse desafio para a igreja de Éfeso, ele começa falando de uma coisa interessante, mas ele destaca a unidade, porque não tem como a gente desenvolver essa coisa interessante que eu vou te falar já já, sem haver unidade. Vamos voltar para o texto? Então vamos lá para o verso 1. O verso 1 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna de quê? Da vocação que receberam. Você sabia que você recebeu uma vocação? Você sabia? Traduzindo, o dom, os talentos que você recebeu. Amém, queridos? Por mais que você ache que não, o que acontece é que você ainda não descobriu ou não quer desenvolver, mas você recebeu. O Deus que me deu, que deu a você, você deu a todos vocês. É o mesmo Deus. E perceba uma coisa, ele está falando assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então ele não está dizendo que, você que recebeu, faz isso. E você que não recebeu, ele não está dizendo isso, está dizendo todos vocês que receberam, todos vocês receberam, todos. Vivam de maneira digna. Agora, sabe por quê? Que o contexto, a frasezinha desse contexto da carta aos Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, o nome, não sei se tua Bíblia é assim, mas na minha é a unidade do corpo de Cristo. Sabe por que se chama a unidade do corpo de Cristo? É porque para que eu possa desenvolver a minha vocação, eu preciso estar unido com você. Posso ouvir um amém? Não tem como eu desenvolver a minha vocação se eu não estiver fazendo para você. Aí é que começa a ficar bonito. Aí é que eu começo a entender que o desafio vai ficando mais leve. Porque quando eu tenho o que eu tenho, quando eu sou o que eu sou, quando eu recebi o que eu recebi, presta atenção numa coisa. E isso é precioso demais, você não pode abrir mão, nada pode te roubar a tua vocação, aquilo que você é para o Senhor te deu para que você desenvolva a unidade no Espírito pelo vínculo da paz, para desenvolver a vocação que foi dada a você pelo reino do Pai. Você entendeu tudo que eu falei? Existe um propósito, a vocação que você recebeu tem um propósito, então não tem como eu negociar a unidade. Não, eu vou desenvolver a minha vocação, mas eu não quero saber do meu irmão não, eu não quero saber do outro irmão não, eu não quero saber daquele ali não, eu vou desenvolver a minha vocação. Não tem como, porque quando você desenvolve a tua vocação, o propósito que Deus colocou nas suas mãos para desenvolver, você vai fazer para alguém. Vai ser sempre assim. Se eu sou um bom marido, eu sou por quê? Porque eu faço para minha esposa.
Se eu sou um bom pai e eu recebi a vocação de ser pai, por que eu sou um bom pai? Porque eu faço para o meu filho. E vamos lá, vai pensando aí no que você recebeu. Por isso que eu tenho toda a tranquilidade em dizer que aquele teu trabalho maravilhoso que Deus te deu, se você quer um melhor, ore, porque Ele vai te dar um melhor. O teu trabalho que Deus te deu, ali é a vocação que você desenvolve para abençoar pessoas. Se você não crê nisso, eu te desafio a começar a crer hoje. Porque não é para você ganhar dinheiro não. Ganhar dinheiro é só um detalhe. É só um detalhe. Então o primeiro ponto é esse. Para que eu preciso estar em unidade? Eu escrevi aqui assim, olha, a unidade é para desenvolver o propósito de Deus através do chamado. Aí eu botei uma frase aqui assim, o chamado é lindo. E é mesmo, queridos. O chamado de Deus na minha vida é lindo. E aqueles probleminhas que tu já passou, pastor? É lindo. E aqueles momentos assim de dor? É lindo. E aqueles dias que você ficou decepcionado? É lindo. E aquele dia que bateu a vontade de desistir? Nunca bateu no meu coração, graças a Deus. Nunca. É lindo. E aquele dia que você teve que passar a noite acordado? É lindo. O chamado de Deus é lindo. Primeiro porque é de Deus. Segundo porque Ele escolheu a mim e você. Ele nos escolheu. Ele podia não ter escolhido, queridos. Ele podia ter permitido que a gente morresse no pecado. Mas Ele nos salvou e nos escolheu. Estabeleceu um chamado para mim e para você. Então o chamado de Deus é lindo. Mas Ele só traz resultado pleno quando é desenvolvido junto ao corpo. Posso ouvir um amém? Você não consegue desenvolver. Eu não consigo ser marido sozinho. Ih, Lúcio, tu é marido, tu é um bom marido, sou. Para quem? Para mim mesmo. Não, eu sou um bom marido para minha esposa. Eu sou um bom pastor para você. E você é uma boa ovelha para mim. Você é um bom profissional lá no seu trabalho para aqueles que vão desfrutar do que você é lá naquele trabalho. Então não tem como eu desenvolver a minha vocação sem pensar no outro. Eu sempre vou pensar no outro e por isso eu não posso ser egoísta, que penso só em mim. Vou repetir, o chamado é lindo, mas ele só traz resultado pleno, plenitude, completo, quando é desenvolvido junto ao corpo. E o corpo sou eu e você. Somos nós, amém? Muitas vezes o corpo dentro da minha casa sou eu, minha esposa e meus filhos. Às vezes o corpo sou eu e lá no meu trabalho, meus colegas de trabalho, sejam eles quem forem, tenham o cargo que estiverem. É o corpo que Deus vai dando para a gente. Se tratando de igreja, nós temos um corpo, amém? Unidos em amor pelo vínculo da paz em Cristo. E por falar em corpo, vamos para o verso 2 e 3. Verso 2 e 3. Vai projetar aqui, mas agora eu vou ler aqui. Diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Só esses 2 versículos daria para a gente muito bate-papo, muita conversa, pegando o contexto desses 2 únicos versículos. Mas eu desenvolvi aqui, pegando do verso 3, depois chegando no verso 2. Por quê? Porque eu acredito, e eu quero denominar esse contexto, o segredo que Paulo deu para a igreja de Éfeso, quando ele disse assim: vocês precisam desenvolver a vocação de vocês muito bem, mas prestem atenção numa coisa: vocês vão precisar fazer essas coisas que estão no verso 2 e no verso 3. Vocês estão entendendo? Ele fala: olha, vocês têm uma vocação, essa vocação é o propósito do Senhor na vida de vocês para com aquilo que eu preciso fazer através da vida de vocês, só que vocês vão precisar fazer algumas coisas que vai depender de vocês. E aí, tudo que está aqui no verso 2 e 3 depende de mim e de você. Presta atenção.
Sejam completamente humildes e dóceis, depende de mim e de você. E sejam pacientes, de mim e de você. Suportando uns aos outros com amor, de mim e de você. E o verso 3, façam novamente de mim e de você. Façam todo o esforço para conservar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí, eu acredito que o desafio vai ficando mais fácil, mais leve. Porque agora eu descobri um segredo. E aí eu quero desenvolver com você do verso 3 para cima, porque ele diz assim, olha, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a unidade do Espírito é tudo que nós temos. A unidade do Espírito, Paulo está falando exatamente da presença, da vida do Espírito Santo. E queridos, deixa eu te falar uma coisa, você quer ter unidade, busca o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te levar a você ter unidade, amém, igreja? Não tem outro caminho. A unidade do Espírito que Paulo está falando aqui é a unidade que eu tenho com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que me leva ao vínculo da paz. Você já estudou o que é a palavra vínculo? Depois vai lá no dicionário, veja e leia e aplique isso na sua vida. O que é vínculo? O que é fazer vínculos? Você pode fazer vínculos ruins na sua vida, você pode fazer vínculos bons na sua vida. E Paulo está dando para nós um desafio de nós fazermos vínculos da paz, pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é que estabelece em nós força, ousadia, intrepidez, coragem de desenvolver a unidade, de deixar de ser egoísta, de deixar de pensar só em mim, de deixar de olhar só para mim e olhar para o outro. Então ele está dando um segredo para nós poderoso e dizendo para nós, é pelo vínculo do Espírito, é pelo Espírito Santo que você estabelece vínculos da paz com o teu irmão. E aí, ao invés de haver confusão, divisão, contenda, separação, sabe o que vai ter? Unidade. Maridos, esposas, querem ter um bom casamento? Desenvolvam o seu casamento pelo Espírito Santo de Deus. Se entrar a carnalidade, eita, pode dar ruim. Pode ficar ruim, pode dar problema. Então Paulo está estabelecendo aqui um caminho que eu preciso fazer, que é estar unido com o Espírito Santo. E quem me uniu? Quem me uniu ao Espírito Santo? Fale assim comigo, Jesus Cristo. Eu estava perdido no pecado, sem o Espírito Santo. O espírito das trevas habitava na minha vida. Aí Jesus entregou o seu filho, seu único filho, para morrer por mim e por você. E ali o que ele fez? Ali ele quebrou o pecado e fez um vínculo comigo e com você, dizendo o seguinte: se você entrega a sua vida a mim, eu agora sou o teu Senhor e o teu Salvador. Olha que coisa linda, maravilhosa. E por que as pessoas não escolhem isso? Ah, eu sei por que elas não escolhem, você também sabe. Porque muitas vezes o pecado traz mais prazer, traz aquela alegria momentânea. E para que eu quero Jesus? Para que eu quero estar numa igreja ouvindo um sujeito falando todo domingo? Para quê? Para que eu quero? Para quê? Mas quando eu começo a experimentar isso, eu começo a ver que na verdade é muito mais do que um prazer momentâneo. É uma alegria que me aponta para uma eternidade, que não me faz desistir, que não me faz olhar para trás, que não me faz ficar chorando, sabe, de churumela, né, derramando lágrima que está desperdiçando lágrima. Tem gente que desperdiça lágrima. Para quê? Vai se alegrar, vai se divertir, vai pular de alegria. Deixa vir, queridos. Eu falo muito com a minha esposa lá em casa. Olha, vamos fazer assim, combinar uma coisa. Deixa o problema vir, porque ele vem. Não vamos ficar arrumando ele não vamos ficar arrumando encrenquinha não, porque quando ele vier, ele vem e não tem jeito. Nós vamos ter que suportar ele, vamos ter que atropelar ele, ou ele vai atropelar a gente. Mas tem gente que tem prazer em ficar arrumando tretinha, sabe, aquelas coisinhas, sabe, e aí vai e tal, e mais uma coisinha, então tu fez isso, não, tu fez aquilo, e não para a discussão, e fica
aquela quebradeira, aquela coisa. Então, é isso aí, é pela unidade do Espírito que você se torna uma pessoa melhor. A outra coisa aqui nesse texto que me chamou muita atenção é o suportando uns aos outros com amor. Você já deve ter ouvido isso aqui, pastor Ângelo já falou isso aqui pregando, mas assim, é bom a gente lembrar. O que é suportar quando o apóstolo Paulo fala ali? Né, o que ele está falando? Ele está falando assim, eu preciso, vai descer arranhando, né, eu preciso, sabe aquela coisa que a gente faz? Eu preciso aturar. Não é isso que ele está falando. Você sabe que não é isso, né? Você sabe que não é isso. Paulo está falando que eu preciso aprender a suportar. Isso quer dizer, dar suporte ao meu irmão. Amém? É fácil. Se ele olha só, eu não sei você, mas o meu telefone fica ligado 24 horas. Eu não sei se o teu fica ou não fica. Mas se eu te ligar 2 horas da manhã, o teu telefone vai estar ligado a ponto de você ver a minha mensagem, ou então mensagem, porque hoje em dia ligação, né? Ligação ficou arcaico. Mensagem no Zap. Você vai ver, e eu estou lá dizendo para você, eu preciso que você saia agora da tua casa e venha encontrar comigo, porque eu preciso de um ombro amigo para chorar. Vamos lá. Pensa aí, não precisa responder. Pensa aí como fica. Isso se o teu telefone estiver ligado, porque se não estiver ligado, esquece. Aí é que não vai mesmo. Eu estou dando só uma pontinha aqui, porque nós passamos pela prova, né? E conforme diz a canção, dando glória a Deus. E se ligarem para você 2 horas da manhã, tu vai atender e vai sair dando glória a Deus? Aí é que o negócio aperta. Tá entendendo? Esse momento não é o momento de você falar, ai que saco, me acordaram de madrugada, eu agora vou ter que, né? Poxa, eu vou fazer o quê? Né? A ponto do outro ligar e falar, não precisa mais não. Aí tu fala, pô, que bom, vou voltar a dormir. Não, é nessa hora que vem o suportar, que é dar o suporte. Não é verdade? Vocês estão comigo nessa? Só tem um detalhe. O texto está ali. Cadê o texto? Bota para mim aí. Qual é o verso mesmo que eu li? Tem um detalhe ali. Eu quero que alguém diga para mim, denuncie para mim um detalhe que tem ali, importantíssimo. Não, a partir de suportando. Essa é a diferença. O que é que vocês estão rindo aí? Muito bem, Paulo. Muito bem. E o Douglas está no meio do caminho. E o Douglas está ali quietinho, só prestando atenção. Com isso nós vamos só conjecturando, né? Só pensando nos desafios do suporte que a gente precisa ser, não é verdade? Mas é isso. Como é que nós estamos nisso? Como é que está a nossa disponibilidade para suportar em amor, a ponto de mantermos a unidade, o vínculo da paz com o nosso irmão? Não é verdade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê que essas cadeiras vazias que nós temos aqui hoje, elas podem um dia estarem todas cheias, inclusive com você, onde você está aí? Amém. Beleza? Glória a Deus, amém. Eu também creio e queremos isso. Mas você consegue crer que virão pessoas que você não conhece e que num determinado espaço de tempo podem ser pessoas bem estranhas? Assim, aquelas bem estranhas como eu e você chegamos um dia. Porque às vezes, né, nós esquecemos que um dia, não sei você, mas eu, assim pode ser, mas alguém chegou bem estranho.
bem complicado. Eu lembro que quando eu fui batizado, o pastor Amauri me batizava e ele botava a mão nas minhas costas assim, ó, e fazia assim, olha. Ele beliscava, ele me beliscava. Era beliscão assim, minhas costas, falava: estou arrancando os espinhos de você. E eu ficava pensando: que espinhos são esses? Imagina quantos espinhos. Imagina o nome desses espinhos se tivesse que revelar. Ele arrancando de mim. Você percebe que chegarão pessoas estranhas, diferentes do nosso convívio, aonde nós um dia repudiamos elas porque elas mataram, roubaram, estruparam, fizeram, aprontaram, mas um dia elas resolveram entregar suas vidas para Jesus e sentar num banco desse. Amém. E aí, como que está o meu suporte? É nisso que nós precisamos pensar, porque a igreja, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver, e vai desenvolver a partir de mim e de você. É a partir de mim e de você que estamos aqui nessa noite, ouvindo Paulo dizer para nós, através do Espírito Santo, nós precisamos suportar uns aos outros com amor. Eu não vou caminhar mais não, vou ficar só por aqui, porque já está bom para nós. Mas aí essa é a igreja de Cristo. A igreja, sabe, que não tem a ver com esse padrão de negociata que existe na nossa sociedade, de troca de interesses, sabe? Aonde eu faço para você, se você fizer para mim. Então Paulo diz, olha, se você suportar em amor, você vai conseguir cumprir a vocação que Deus te deu. Agora, a gente precisa parar e pensar um pouquinho como está a nossa unidade. Porque nós, como igreja, nós somos uma igreja que tem a marca de Cristo, que tem o Espírito Santo, não é verdade? Nós somos a igreja de Cristo. É assim que nós somos intitulados, a igreja de Cristo, que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não pode de maneira nenhuma deixar de cumprir a função dele. E o que ele quer fazer é usar a mim e a você. Por isso Paulo disse ali, bota lá para mim, por favor, o verso, isso, esse. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só, olha quanta coisa. Esforço, conservar, e o façam então é que espeta mais ainda. Porque você não vai poder fazer por mim. Você vai fazer por você, para mim. E eu vou fazer por você, por causa de mim, porque eu tenho que fazer, está entendido isso? Então, não tem como negociar com a unidade. Se eu ando na contramão da unidade, eu preciso rever. Eu preciso rever os meus conceitos, meus conceitos humanos. Porque pela palavra de Deus, a palavra de Deus diz para mim que eu tenho que manter o vínculo da paz, pela unidade do Espírito. Se eu faço diferente disso, eu estou descumprindo a palavra. Amém, queridos? Então, olha só, deixa eu te dar uma boa notícia. Chega de encrenca com o teu irmão. Vai ter que acabar. Nós somos diferentes mesmo, mas nós temos um único Deus. Coloca para mim, Vitor, por favor, Efésios capítulo 3, último verso. Eu acho que é 20 e 21. 20 e 21. 21 e 22 ou 20 e 21? 21, né? Bota o 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. 21. A ele seja a glória, preste atenção numa coisa aqui, ó. A ele seja a glória, aonde? Na igreja, preste atenção. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Olha aqui, preste atenção nisso. Por todas as gerações, para todos sempre, amém. Mas olha aquilo ali, ó. A ele seja a glória na igreja. Quem é a igreja?
Ok? E em Cristo Jesus. Meus amados, eu vou te dar a última notícia dessa noite, que eu sei que você já sabe. Nós fomos unidos com Cristo, como corpo, não como indivíduos. Cristo não olha para nossa individualidade, a não ser para tratar conosco. Mas o fim das coisas para Cristo é a igreja dele. Não sou eu bonitinho, você o bonitinho, a bonitinha, a outra bonitinha, não. Não, não. Quando Cristo olha, Ele trata comigo e com você na individualidade, nos chama pelo nome, mas Ele pensa na igreja como um todo. Estão entendendo? E se nós soubéssemos a força que nós temos como igreja, unidos pelo Espírito, para fortalecer o vínculo da paz, a gente gastaria menos tempo reclamando de coisas que nós estamos reclamando hoje. Então, comece em nós. Sou eu e você, suportando um ao outro. Vou ter que aturar aquele cara de novo. Não, não é isso. Você vai ter que novamente dar suporte àquele cara. Porque uma hora ele vai precisar de você e outra hora você vai precisar dele. Amém? E com isso, eu posso crer de que pessoas estranhas virão como um dia nós éramos estranhos e viemos e fomos recebidos em amor.